Bom, continuando a nossa série sobre Redux, a gente vai pegar toda aquela parte teórica e vamos transformar aquilo de fato em código, em JavaScript. A gente não vai trabalhar nesse momento com React, porque é muito comum as pessoas já pegarem o Redux e irem aplicar em um framework. E aí você não entende o que de fato é o Redux e o que de fato é a parte do outro framework. Ou ainda, uma biblioteca, né, que faz a ligação entre essas duas, que é o caso do React. E a gente tem o React Redux. Então, a gente vai ver um exemplo na aula de hoje, que a gente vai dar continuidade nele em outros vídeos. No caso, a gente vai construir o core da nossa aplicação com Redux, e aí a gente vai pegar isso e aplicar em outras maneiras ali com o React, aplicando ele com classes, com hooks, e no caso também com o RTK, que é a maneira mais atual de se trabalhar com Redux. Então, antes da gente partir para o vídeo, você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que mandar o dispatch maroto nesse like aqui, se inscrever no canal para não perder mais nenhuma novidade. Então, partiu! Bom, pessoal, e qual vai ser o exemplo que a gente vai utilizar no dia de hoje? A gente vai utilizar a ideia do Twitter, onde a gente vai ter um tweet, que no caso vai ter ali o name, né, de quem está enviando, e a mensagem, o que a pessoa escreveu. E aí a gente vai tentar fazer uma listagem dessas mensagens. No caso, a gente vai ter uma lista de tweets, e a cada clicar em twittar, né, ou ação de twittar, a gente vai adicionar um elemento nessa lista. A gente vai ver como a gente faz isso com Redux. Porque com JavaScript, como a gente faria? A gente faria algo como tweets, que é a nossa lista. E aí, caso tenha a minha ação de twittar, eu faço o meu tweets.push, passando ali o objeto name, wolf, e a mensagem, meu primeiro tweet. Então, utilizando esse exemplo, a gente vai ver como a gente trabalharia nisso com o Redux. Se você não viu o nosso vídeo sobre a teoria do Redux, como as coisas funcionam, eu recomendo que você veja esse vídeo, eu vou deixar aqui no cardzinho para você. Vai lá, assiste e volta aqui, que com certeza você vai entender muito melhor tudo que a gente vai fazer aqui, todos os conceitos que nós vamos utilizar. Tudo bem? Bom, primeira coisa, o Redux ele é uma biblioteca externa ao React ou qualquer outra linguagem, ali, qualquer outro framework que você esteja utilizando. Então, eu teria que instalar ele. E o que eu fiz aqui? Para não ter que instalar ele utilizando o npm ou algo assim, eu coloquei um CDN. Então, ele já está aqui pronto para funcionar. Olha só. Se eu der um console.log aqui em Redux, vocês podem ver que existe ali algumas funçõezinhas que a gente pode utilizar para criar store, para mexer com ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. Primeira coisa, a gente tem que criar a nossa store. Ela precisa surgir de alguma coisa. E aqui dentro do Redux, a gente tem a funçãozinha createStore. Então, a gente utiliza ela para iniciar a nossa store. A gente está no momento de setup. Vamos organizar as coisas para a gente poder começar a trabalhar de fato com o Redux. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou puxar a minha createStore de dentro do meu Redux, vou criar a nossa constante store, que utiliza a função createStore, e aí ele já dá um erro aqui, ele fala que tem alguma coisa errada. Porque para eu criar uma store, eu preciso de um ou mais reducers dentro dela. E o nosso reducer, eu deixei até uma colinha aqui, ele é uma função. A gente vai ver as particularidades que essa função tem, mas basicamente ele é uma funçãozinha. Então vou criar aqui a minha função const reducer. Olha só, uma função vazia. E eu vou passar essa função reducer para dentro da nossa store. Opa! Dei um spoilerzinho aqui. Passei o meu reducer para dentro da nossa store. E aí, se eu vier aqui e colocar console log store, a gente consegue ver que ela foi criada perfeitamente. Ela está aqui, ó, com as funções de dispatch, de getState, de replace reducer, subscribe. Aí tem as funções que a gente utiliza para mexer com o Redux. Então, a nossa store ela foi criada com sucesso. Porém, aqui, nós estamos com apenas um reducer, né? A gente tem apenas uma funçãozinha de reducer. E o que acontece? Quando a gente trabalha com sistemas mais complexos, mais grandes, a gente não... dá para trabalhar com reducer só? Dá, mas não é algo que fica organizado, não é algo que fica bonito ou fácil de se dar manutenção. Então, o costume é se criar vários reducers, um para cada tipo de funcionalidade que o nosso sistema vai ter. Então, por exemplo, eu poderia ter um reducer apenas para trabalhar com os tweets,
Eu poderia ter um reducer para trabalhar com a questão de login, da pessoa logar no sistema. Então, eu vou separando as funcionalidades pelos reducers. Mas aqui, eu estou passando apenas um reducer, apenas uma função. Eu teria que passar mais de uma função. E aí, o que o Redux fez? Ele criou uma funçãozinha chamada Combine Reducers. Olha só. Deixa eu dar um console log nele aqui de novo. E eu tenho a funçãozinha Combine Reducers. O que esse Combine Reducers ele faz? Ele justamente pega essas reducers, os vários reducers, pode ser lá 20, 30, 40, 50, quantos for, e transforma em um carinha só para a gente poder passar ele para dentro do Create Store. Então, o que é comum da gente fazer? A gente importa o Combine Reducers, tira ele de dentro do Redux, const put reducer, ou seja, o nosso reducer raiz ali, a combinação deles, e aí a gente passa um objeto, e dentro desse objeto a gente passa todos os reducers que eu tenho. Então, se eu tivesse um reducer aqui, 2, 3, o que eu faria? Para esse meu Combine Reducers, eu passaria o Reducer 1, Reducer 2, Reducer 3. E aí eu pego essa combinação de reducers e eu passo para o meu Create Store. Por que a gente Combine Reducers? Faltou o S. Então, o que acontece? Por que a gente faz essa combinação de reducers, mesmo que eu esteja trabalhando com apenas um reducer? Porque caso você precise adicionar mais reducers à sua aplicação, você não precisa alterar o código inteiro. Você vai criar um reducer novo e vai colocar ele nessa listinha aqui de Combine Reducers. Então, isso acaba ficando mais simples, mais fácil de gerenciar, de você adicionar novas funcionalidades ou até remover ela sem precisar alterar o seu código inteiro para isso. Bom, então já vimos como que a gente configura a nossa Store, no caso, criando ela e combinando os nossos reducers. Vamos agora à parte do reducer, que é ali o core ali da nossa aplicação, né? O core do Redux que a gente vai trabalhar. Primeira coisa aqui, ele já está até me mostrando um erro, que o que é? O meu reducer, minha const reducer, ele tem que me retornar um novo estado. Sempre me retornar um novo estado. Então eu vou vir aqui e vou colocar um return nu, só para ele parar de me encher o saco, porque ele estava falando que não tinha nenhum retorno da minha função. Então, já resolvemos esse probleminha por enquanto. E aí, um reducer, ele nada mais é do que uma função pura, que recebe como parâmetros um state e uma action. Então, state e action. Perfeito. Vamos lá. Vou vir aqui. Vou dar um console.log na minha store. Olha só. Ele me voltou algumas funções que tem. E tem uma funçãozinha getState. Essa função getState é a que a gente vai utilizar para ver o nosso estado. Então eu vou lá. getState. Vou salvar. Olha só. Ele mostrou pra gente o Combine Reducers. No caso aqui é um objeto. É um objeto. Pegou o nome da minha constante reducer. Nome da minha constante reducer. E aqui ele está vendo null. Porque a gente está retornando null aqui. E se no caso eu estivesse retornando uma string wolf, ele está colocando aqui o wolf. Então, o retorno da minha função reducer sempre vai ser o meu novo estado. E se aí, por acaso, eu retornasse o state? Olha só, ele deu um erro. Por quê? Porque o meu state aqui, quando ele inicializa, quando ele cria a nossa store, esse estado ele não foi inicializado, né? Ele não foi definido. Então, ele vem com um valor undefined, não definido. E aí o que a gente faz quando a gente quer passar um valor padrão para esse estado? Porque a gente precisa ter um formato para salvar essas informações, né? Então, isso é muito simples, na verdade. A gente vem aqui no nosso state e coloca algum estado para ele. Por exemplo, wolf. E aí, ele começa a ter aquele estado como padrão e não mais undefined. Porque o nosso estado chega aqui como undefined, na primeira vez que ele está criando a store, mas aí ele já fala, opa, você era undefined? Agora você é o wolf, como uma string. E aí, lembrando, logo no início do vídeo, o que eu falei? Para a gente fazer o que a gente quer fazer, a gente teria que ter uma lista de tweets. Então, pensando que esse teria que ser o nosso estado, a gente poderia definir o nosso state, ao invés de uma string,
como uma lista. E aí a gente pode salvar coisas dentro desse nosso state. Só que tem um problema, né? Que o que é? Por enquanto, esse nosso reducer, ele trabalharia apenas como uma lista. Mas e se eu precisasse, às vezes, adicionar mais alguma coisa nele, no futuro? Então, qual que é o comum? Sempre que a gente vai passar um valor padrão para o state, a gente cria ele como um objeto. Porque aí, caso a gente precise adicionar mais coisas depois, é só a gente vir aqui e adicionar mais um elemento nesse nosso objeto. Por exemplo, adicionar um elemento Shablau. Além da minha lista de tweets, aqui, eu quero ter um Shablau ali, que é uma string. Ou, por exemplo, o user, né? O usuário que está logado, no caso, @MuriloWolf. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisas. E aí, já pensando no exemplo que a gente está utilizando, a gente define essa constante como o nome de initial state, ou estado inicial do nosso reducer. E aí a gente passa ele direto aqui. Então, quando ele cria a minha store, no momento que ele cria a minha store, deixa eu até deixar um setup. Quando ele cria a minha store, ele pega esse initial state para mim. Olha só, reducer, tweets, uma lista vazia. Tweets, uma lista vazia. Então, isso aqui já está funcionando. E aí, se eu quisesse adicionar alguma coisa nessa minha lista, né? Aqui eu estou só retornando a minha lista antiga. Se eu quisesse retornar agora com um tweet dentro daquela minha lista. Primeira coisa, o reducer ele tem que ser uma função pura. Então, eu não posso fazer um state.tweets.push. Isso não dá para fazer. Por quê? Porque aí eu estaria modificando o meu estado dentro da minha função. E ela deixaria de ser pura. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre que eu for mudar um estado, eu tenho que criar um novo estado com base no estado antigo. E como eu faço isso? Meu estado antigo, ou no caso o inicial, ele é um objeto. Então eu vou retornar um novo objeto. Dentro desse meu novo objeto, eu tenho a minha lista de tweets. Então eu vou colocar a minha lista de tweets. Eu preciso copiar a minha lista de tweets antiga, porque senão eu vou perder aquela informação. Então, essa minha nova lista de tweets, ela vai ser uma nova lista ali, estou definindo ela como uma nova lista. E eu vou utilizar o spread operator para copiar tudo que está dentro do meu estado antigo, ponto, tweets. Então eu criei um novo estado, um novo objeto, com a minha lista de tweets, olha só, uma nova lista, onde eu tenho todos os meus tweets antigos, mas agora eu posso adicionar ao final dele um objeto com o name Wolf e com a mensagem meu primeiro tweet. E se eu salvar, eu vim aqui, abri o meu reducer e aí eu tenho um objeto com a mensagem e quem publicou aquela mensagem. Deixa eu botar aqui um @wolf para ficar bonitinho. Então, dessa maneira, a gente consegue alterar o nosso estado, sempre retornando um novo objeto. Não dá para fazer o ponto push, ou pelo menos não deveria. Então, por isso que sempre que a gente vê um reducer, a gente vê lá um retorno de um novo objeto, e aí tem um monte de spread, tem um monte de manipulação ali, porque a gente sempre tem que retornar um novo estado, a gente não pode modificar ele. É sempre algo novo, sempre novo. O novo é sempre melhor. Então, se a gente quisesse fazer uma funcionalidade de adicionar um tweet, eu teria que ter algo mais ou menos nesse estilo aqui. E aí, a gente vai para outra parte que é justamente a parte das actions, né? Pensando no nosso sistema, o que a gente teria? A gente teria uma action de tweetar, certo? Então, const action. A action, como a gente viu no vídeo anterior, ela é um objeto que tem a chave type. E aí vocês vão ver a funcionalidade dessa chave type. Essa chave type, eu vou falar que a ação que eu quero ter é justamente a de tweetar. Vamos ver essa action aqui. Console.log action. Olha só. Ela chegou um monte de coisa do Redux. Por quê? Isso aqui acontece quando ele está criando a nossa store. Então, no primeiro momento, a nossa action ela chega com essas informações. Mas agora, eu quero ter a minha ação de tweetar, a ação de enviar algo. E aí eu tenho que falar que
essa action, ela tem que chegar aqui embaixo nesse meu reducer. E aí a gente viu que a gente faz isso com o nosso carinha dentro da store, denominado de dispatch. Olha só, tem aqui a funçãozinha dispatch. Então, se eu vier aqui, ó, tem que ser aqui embaixo, porque aí eu já tenho tudo criado. E eu fizer o seguinte, store.dispatch envia a informação de action. Essa action aqui que a gente criou aqui em cima. Enviação de twittar. E aí? Eu vou continuar mostrando meu estado aqui. Só que agora eu tenho o console log da action. Deixa eu apagar esse console log, vou comentar ele só, para a gente ver o que está chegando. Eu vou enviar essa action aqui para dentro desse reducer que vai chegar no parâmetro action. Store dispatch action. Deixa eu dar um espacinho aqui, olha lá. As primeiras vezes são coisas do Redux automático, a gente não precisa se preocupar com isso. Mas ali, em algum momento, chegou a nossa action de twittar. Olha só. A action que a gente tinha aqui em cima com o type, chegou aqui embaixo com esse type. E o que acontece? Nem sempre não, acho que na maioria das vezes, a gente não vai ter apenas uma ação. Por exemplo, no caso de um usuário, eu posso tweetar alguma coisa, eu posso curtir, eu posso dar um retweet, eu posso apagar um tweet. Então a gente tem vários tipos de action. E aí, para cada uma delas, a gente tem que ter um estado diferente. A gente tem que mexer no estado para ele fazer uma coisa diferente. E como que a gente faz essa divisão do que tem que ser feito de acordo com cada action? É justamente através da chave type. A gente faz um if action.type igual a twittar. Se eu estou tentando twittar, então aí eu vou adicionar um novo tweet no final dele. Se não, eu vou apenas retornar o meu estado antigo. Olha só. Então, se eu enviar uma action de twittar, ele vai ter que mostrar, ele vai ter que adicionar esse tweet no final da minha lista. Estou enviando a minha action de twittar e vamos ver agora o nosso estado. Olha só, o reducer, nossa lista de tweets, com aquele objeto, meu primeiro tweet e o name de quem postou, que no caso é o Wolf. Então, a gente acabava fazendo esse if aqui, só que várias vezes. Por quê? A gente teria o if do tweet. Tá certo aqui? Tá. A gente teria o if do twittar, a gente teria o if do delete tweet, que aí a gente precisaria mudar o nosso estado. A gente teria o if do retweet, não sei nem se assim se escreve, mas teria a action do retweet, teria, por exemplo, a action do like ali, ou do gostei, do like. Então a gente acaba tendo vários if. E o que o pessoal viu? Ao invés de a gente ter um if, else, vamos transformar isso em um switch case. Então, ao invés de fazer um monte de if, a gente faz um switch com o tipo. E aí, como que as coisas acabam ficando? Nesse meu switch, caso o type seja twittar, eu tenho esse novo estado. Caso seja delete tweet, eu tenho outro estado, por exemplo. Caso seja retweet, eu tenho outro estado. Então o pessoal vai adicionando casos dentro do switch. E aí, por padrão, caso não seja nenhum desses types, a gente retorna o estado antigo. A gente não faz nada com ele. Então, quando você vai ver um programa que está utilizando o Redux, você facilmente encontra essa estrutura. Porque a convenção é o jeito mais simples, mais fácil, que o pessoal chegou de ver que se eu tiver uma coisa, eu faço isso. Se eu tiver outra coisa, eu faço isso. E assim por diante. E aí, caso eu queira adicionar uma funcionalidade, eu venho aqui, adiciono um caso. Caso eu queira remover aquela funcionalidade, eu venho aqui e removo um case. Então, essa é a estrutura que o pessoal utiliza para trabalhar com o Reducer, para ele alterar o nosso estado. E aí, se eu estivesse, por exemplo, dentro de um componente, e eu quisesse saber todos os tweets que eu tenho, eu, no caso, utilizaria o getState.reducer, que é onde está o reducer, onde estão salvas as informações, ponto
tweets, que é onde está salva a minha lista de tweets. E ali eu tenho aquela minha lista para eu poder mexer e trabalhar com ela à vontade. Então, a gente viu como já trabalhar com o Redux. Mas aqui, o nosso tweet que a gente está adicionando aqui no finalzinho, ele é sempre o mesmo. Ele sempre vai ser meu primeiro tweet com o name Wolf. E se a gente quisesse mudar isso, tornar isso dinâmico? A gente poderia fazer da seguinte maneira. Olha só. Dentro da minha action, eu vou passar para ela um name, que vai ser Murilo Wolf. E eu vou passar para ela uma mensagem, que vai ser meu segundo tweet. Sou muito criativo para essas coisas, gente. E aqui dentro, ao invés de pegar um valor estático, eu posso pegar de action.name. Aqui, em vez de pegar um valor estático, eu posso pegar de action.message. Beleza, tudo funcionando perfeitamente da mesma maneira. Só que, às vezes, era preciso passar muita informação dentro dessas nossas actions. Precisava passar muita coisa ali para dentro. Então, o que o pessoal fazia? Eles criavam sempre uma chave chamada de payload, que é um objeto. E dentro desse payload, a gente colocava tudo o que a gente precisava, para acabar não misturando as coisas. Então, a nossa action sempre tinha o type, que era o que a gente quer fazer, e o payload, que é o que a gente quer enviar para o estado. Então, ao invés de pegar as coisas de action.name, action.message, a gente pega de action.payload, depois de action.payload. E tudo continua funcionando. Lembrando que isso aqui é algo que é uma convenção, algo para melhorar o nosso desenvolvimento, tudo bem? Mas isso aqui ainda não tá legal. Porque imagina que eu tô lá no meu front, né? E aí eu vou fazer um onClick, que é para enviar as informações para dentro do Redux. Aí no meu onClick, lá no meio, eu vou ter que fazer aqui. Eu vou criar um objeto que ele tem que ter o type tweetar. Aí ele vai ter que ter um payload. E vai ter que ter as seguintes informações. Criar esse objeto, isso eu estou falando em uma interface. Imagina que eu tenho que fazer isso em várias interfaces. É maçante, né? Então o pessoal criou um carinha que é chamado de Action Creator. Ele serve para facilitar o jeito da gente trabalhar com as actions. Const Action Creator New Tweet. Que o que é? É uma função que retorna um objeto. Esse objeto que a gente vai retornar, ele é a nossa action. Por isso, Action Creator. A nossa action, ela tem que ter esse formato aqui, certo? Tweetar, name e message. Mas aí, o que o pessoal começou a fazer? O nosso payload aqui, ao invés de eu descrever ele dentro do meu Action Creator, eu recebo ele como parâmetro. E aí eu não preciso ficar adicionando um type nele. Não preciso saber qual type que é. Eu sei que eu quero criar um novo tweet e eu passo as informações que eu quero criar nesse novo tweet. E aí, como que isso funciona de fato? Ao invés de ficar passando actions, a gente passa o Action Creator New Tweet. E o que precisa ter nesse novo tweet? Precisa do name lá, @wolf, e precisa da mensagem: eu amo Redux. Eu só preciso disso. E aí o Redux se vira para criar esse nosso objeto. Olha só. E ele chega lá no Reducer perfeitamente. Ah, eu quero enviar outra action agora. Quero enviar outro tweet. Store dispatch, mesmo Action Creator, só que agora eu vou trocar o usuário. Murilo Wolf. Eu odeio Redux. Olha lá, ele adicionou mais uma action, trocando apenas as informações que era preciso passar. Então a gente abstrai porque a nossa interface ela vai utilizar o Action Creator, mas ela não precisa saber tudo que tem ali para baixo. Ela só precisa que, utilizando essa funçãozinha, passando os parâmetros certinhos, ela altera o nosso estado. Então, nós já conseguimos trabalhar com o Redux perfeitamente, porque aprendemos a fazer o setup dele, como que a gente faz para começar a trabalhar com ele bonitinho, aprendemos como enviar actions, aprendemos como criar essas actions, como no caso, tanto
fazer ela pura quanto com o nosso Action Creator. E aprendemos como trabalhar com um Reducer para que ele altere de fato o nosso estado, para que ele funcione ali, para que ele não dê BO. Como que a gente faz essa alteração. E aí, no caso, como que a gente faria para consumir essa informação, né? Pegar o estado que a gente precisa, a gente faz o store.getState, fala qual Reducer a gente quer e qual informação a gente quer. Só que na hora que a gente for trabalhar isso com o React, ele vai ser um pouco diferente. Porque a gente precisa pegar o Redux e fazer uma compatibilidade com o React. A gente precisa utilizar um carinha, uma ponte para fazer a ligação entre os dois. E esse carinha é o React Redux, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. E para a gente finalizar e evitar muitos erros que possam acontecer e vão acontecer, se você não prestar atenção, faltou uma coisinha só. E o que é? Lembrando que aqui dentro do meu Reducer, a gente está verificando isso como string. Aqui dentro da minha Action, ou do meu Action Creator, eu estou passando como string. Imagina que aqui você mandou um tweetar, e aí lá no seu Reducer, e por alguma coisa esqueceu um A, um R. Ou pior ainda, você foi lá e escreveu, esqueceu um E. Aí, tudo para de funcionar. E você se pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Tá, o Reducer aqui, o estado tá certo também, não sei porque ele parou de funcionar. E aí, depois de 3 horas, 4 litros de café, 3 estresse pós-traumático, sei lá, 7 cobranças do chefe, 9 threads no Slack, 24 vídeos assistidos no YouTube, você vai lá e você repara que faltou um E. Boa, tudo voltou a funcionar, você gastou 3 dias da sua vida nisso. E como a gente faz para evitar que isso aconteça? Tem um carinha, também pensando em actions, chamado de action type. E o que é? A gente define uma constante, como tweetar, e a gente coloca a string dela, tweetar. E por que a gente faz isso? Porque aonde for que a gente for utilizar aquela string, a gente na verdade chama constante. Porque aí a IDE, ela nos ajuda a identificar o que a gente quer dizer. Olha só, eu coloquei TW, ele já sabe que é o tweetar. E eu não preciso ficar escrevendo, ocorrer o erro de eu esquecer de um E, por exemplo, de eu esquecer, por exemplo, um E ou um R ou alguma coisa assim na minha string. Eu utilizo sempre a constante. Principalmente porque, se eu vier aqui e escrever tweetar sem o outro E, olha só, a minha IDE, no caso o console, ele avisa que eu estou errado. Então, para não ficar escrevendo string e ter muito mais chance de errar na string e perder várias horas aí procurando onde está o erro, a gente utiliza essa action type para definir todos os nossos tipos. Então, ao invés de utilizar string, a gente utiliza a nossa constante, tweetar. E no caso aqui eu teria o delete tweet, eu venho delete tweet, e aqui em cima eu defino ele também, delete tweet, e tá tudo funcionando perfeitamente, do mesmo jeito que deveria estar funcionando antes. E aí a gente evita esse erro de colocar alguma coisa errada, esquecer uma string nem nada disso, e economizar muitas horas de trabalho. Tudo que a gente viu nesse vídeo de hoje é o Redux. O que a gente vai ver a partir daqui é como a gente integra o Redux com o React, certo? Então, se você entendeu o conteúdo de hoje, entendeu a questão do dispatch, as actions creators ali, o reducer, como a gente faz para criar, alterar estado, você entendeu o Redux. Ele está pronto. Você só tem que agora pegar isso e aplicar no seu framework que você quer, no caso que é o React, que a gente vai ver daqui para frente. Então, nos próximos vídeos, a gente vai pegar essa base que a gente construiu aqui do Redux, que é o core do nosso Redux ali, já está pronta, e vamos aplicar ele no React. Lembrando que aqui a gente tem tudo em um único arquivo de script. A gente tem ali as actions, action type, action creator, tem o reducer, tem a store, tudo no mesmo arquivo. No próximo vídeo a gente vai separar isso em arquivos para deixar as coisas mais organizadas e vamos juntar o Redux com o React e ver como que ele funciona de verdade. Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e comenta o que achou, certo? Valeu!